Como o Brasil lida com a gestão da sua água? A resposta para essa pergunta é surpreendentemente ambiciosa. E olha, ela pode nos ensinar muita coisa sobre como cuidar de um recurso que é essencial, mas finito. Vamos começar com uma pergunta que, à primeira vista, parece simples, mas que é, na verdade, muito complexa. De quem é um rio? É uma reflexão e tanto, né? Pensa bem, ele passa por cidades, por estados, por terras privadas. Então, quem é o verdadeiro dono de tudo isso? Então, diante desses conflitos, o Brasil fez algo diferente. Em vez de só criar mais regras, em 1997, o país apresentou uma filosofia, uma visão completamente nova para gerenciar a água. E essa abordagem mudou tudo. Agora, vamos entender o primeiro pilar dessa política. E sério, é uma ideia que muda completamente as regras do jogo. A lei já começa com uma declaração muito forte, logo no primeiro artigo. Diz assim: a água é um bem de domínio público. Ok, mas o que isso significa na prática? Significa que a água não é do governo, nem de uma pessoa específica. Ela pertence a todos nós. E o que seria esse tal domínio público? Bem, não é que a água seja propriedade do Estado. A ideia é mais como uma gestão coletiva. O governo tem o dever de administrar a água para o bem de todo mundo, sabe? Garantindo que ela sirva à sociedade inteira. E essa imagem aqui deixa a diferença bem clara. A água é tratada como uma herança compartilhada, sabe? Um patrimônio de todos, e não como uma mercadoria qualquer que se compra e se vende no mercado. Ao mesmo tempo, a política é bem realista. Ela reconhece que a água é finita e, por ser finita, ela tem sim um valor econômico. Ignorar isso levaria inevitavelmente ao desperdício. Por isso, o seu uso precisa ser gerenciado de forma inteligente. E isso nos leva a uma questão crítica. Se a água é um recurso limitado e pertence a todos, o que acontece quando simplesmente não tem o suficiente para todo mundo? A lei, então, estabelece uma hierarquia bem clara, com foco total em preservar a vida. Em momentos de escassez, a prioridade máxima é o consumo das pessoas e matar a sede dos animais. Todas as outras atividades, mesmo as mais importantes para a economia, como indústria e agricultura, ficam em segundo plano. É uma escolha que coloca a vida em primeiro lugar, acima de tudo. Ok, a filosofia por trás é poderosa. Mas como é que isso funciona na prática, no dia a dia? Quais são as ferramentas usadas para fazer essa gestão da água acontecer? A política se baseia em vários instrumentos, mas vamos focar em três que são o coração de tudo: o planejamento, a autorização de uso, que é a famosa outorga, e a cobrança por esse uso. A outorga funciona como uma licença. Ela não te dá a posse da água, mas sim o direito de usar uma certa quantidade para uma finalidade específica e sob várias condições. É um jeito de controlar quem usa, quanto usa e para quê. E aqui tem um detalhe que é fascinante: o número 35. Essas licenças, as outorgas, não duram para sempre. Elas têm um prazo máximo de 35 anos e depois precisam ser renovadas. Isso é ótimo, porque permite que a gestão vá se adaptando às novas realidades com o passar do tempo. E a tal da cobrança pelo uso da água? Bom, o objetivo aqui não é ser um imposto. A ideia é dar um sinal do valor econômico da água para incentivar um uso mais racional, sem desperdício. E o mais importante, o dinheiro que é arrecadado é reinvestido ali mesmo, na própria bacia hidrográfica de onde a água foi retirada. Agora, a gente chega na parte que, para mim, é a mais genial de toda essa política. Talvez a ideia mais inovadora não seja só o que ela gerencia, mas onde ela gerencia. A política adota a bacia hidrográfica como sua unidade básica de gestão, ou seja, o planejamento e as decisões são feitos levando em conta essa área geográfica natural. É uma decisão que segue a lógica da natureza e faz todo sentido do ponto de vista ecológico. O que isso significa? Significa que as decisões sobre um sistema de rios são tomadas olhando para o sistema inteiro, da nascente até a foz. Não importa se ele cruza fronteiras de cidades ou de estados. É a água que dita as regras, não os mapas políticos. E para fechar, fica a pergunta: quem é que toma todas essas decisões? Pois é, a resposta que a política dá é tão inovadora quanto a sua geografia. Em vez de um modelo de cima para baixo, a gestão é descentralizada. Ela coloca na mesma mesa de discussão os representantes do governo, os grandes usuários da água, como as indústrias e os agricultores, e também as comunidades locais. E esse é o ponto-chave. As pessoas que são diretamente afetadas pela água têm voz ativa na gestão, através dos chamados comitês de bacia.
é um modelo de governança realmente participativo, aplicado a um recurso que é de todo mundo. Essa política de águas do Brasil nos mostra um modelo muito poderoso e nos deixa com uma reflexão final. Será que essa abordagem, colaborativa e baseada na lógica da natureza, não seria o futuro da gestão de todos os recursos finitos que a gente compartilha no planeta?